se eu não der dízimo e oferta, eu deixo de ser abençoada por causa disso? Então, essa é uma pergunta de religioso, né? Muitas religiões falam a respeito de dízimo, mas quando você vai olhar o apóstolo Paulo, ele fazia tenda, ele falou que para ele Deus é suficiente, enfim. Essa questão é clara, você vai dizimar de coração. As igrejas que eu vejo que pedem oferta para fazer a obra, veja bem, o evangelho não tinha me atingido se as pessoas não tivessem dado oferta, mantendo aquela estrutura bonita que eu entrei e falei, uau, essa igreja é legal. Porque, veja bem, eu sou um cara da ciência, de repente eu precisava de um lugar top, né? Aí eu não posso criticar porque eu fui lá. Então, esses lugares precisam de dinheiro. E o dinheiro não é para Deus, o dinheiro é para que as pessoas que estão lá possam evangelizar e alcançar mais pessoas, porque muitas igrejas investem isso em missões. Em missões para que leve a palavra de Deus. Por mais que seja difícil, você implanta ali uma palavrinha, a pessoa pode pegar aquela palavra e um dia vai dar fruto. Porque um dia dar fruto aquela palavra significa que a semente que foi plantada vai crescer, germinar, e o homem velho se transforma num homem novo. Mas isso precisa de dinheiro. Então, dê de coração. Mas não entra nessa de que você precisa dar oferta em dobro, primícia, oferta para o pastor, e dar dinheiro para o pastor ir viajar para Israel, porque Deus está pedindo para você dar o carro, dar isso, dar aquilo outro. Olha, sinto te dizer, isso é um ritual que você está comprando igual os católicos diziam lá no passado, que nem faz mais, que é comprar aí um pedacinho de terra, né? E você imagina que tem um pedacinho de terra, você tem que ter alguém te dizendo, olha, você vai lá que você vai ser salvo através disso. Não, você tem que entender Jesus. Então toda igreja tem que, obrigatoriamente, na minha opinião, é claro, conectar você ao sacerdote que é Jesus, lá em Hebreus capítulo 7, 8, no reino celestial, mas somente a transformação da maneira de você amar, como Jesus disse para Nicodemos, que era super amoroso, mas ele tinha que gestar essa questão da religiosidade que Nicodemos tinha, porque era o cara mais ritualístico. Ele fazia todas as ofertas, fazia todo o sacrifício. E Jesus disse o quê para Nicodemos? Nicodemos, você tem que nascer de novo, cara. E olha que ele passou a vida inteira fazendo oferta dele. Então Jesus pediu o dízimo para Nicodemos? Não, ele só convidou para pular para dentro, só que o cara deu para trás. Mas parece que no final da vida ali, quando Jesus foi crucificado, ele foi lá junto com José de Arimateia e doou um monte de coisa, né? Vamos pegar o cara aí e tal. Cara, se eu tivesse nessa situação vendo Jesus, ia me doer o coração, né? Falei, cara, eu perdi tempo, podia ter andado por 3 anos. E eu fiquei preocupado aí nos meus rituais religiosos. Paulo disse que ele veio da tribo de Benjamim, fez tudo lá, circuncidou, cortou uma parte do corpo dele, fez todos os rituais que a igreja diz, e ele falou que tudo isso lá, esterco, shit, é a mesma coisa. Entende? Não? Então, entenda uma coisa, vai ler a Bíblia, por favor, tá certo? Porque lá na Bíblia está escrito, o mais importante, Hebreus 12, 2, é olhando firmemente para Jesus, o consumador da minha fé. Então é para ele que eu tenho que olhar, como ele se comportou, como ele agiu. E ele disse lá a Pedro, né, dai a César que é de César, vai lá pagar seus impostos, para de reclamar. E dá a Deus, que é a tua alma, a tua consciência, o teu espírito a Deus. Ele não está preocupado com dinheiro. Veja bem, dá outro exemplo. Os romanos, né, e os publicanos estavam cobrando imposto lá. Jesus criticou esse cara? Pelo contrário, Jesus passou a ver um monte de gente crucificado lá. Ele não falou pelo que eu saiba, eu não li isso, ou eu li e não prestei atenção. Mas ele estava lá com os romanos e ele disse, pô, isso aqui é fé, cara, você tem fé. E é pela fé em Jesus Cristo que nos renovamos, não é a fé em que você vai dar seu dízimo na igreja e você vai se transformar. É muito fácil, que eu comecei a falar aqui, você fazer a obra na igreja, dando dízimo, dando oferta, ou como eu fiz como médico, ajudando um monte de gente, eu fazia. Mas não estava renascendo de dentro para fora essa minha fé. A minha fé estava baseada em obras. E nessas obras eu me sentia superior. Eu sou o cara, mas a mesma coisa. Isso e nada na minha vida espiritual não mudou nada. Só mudou o dia que eu entendi
que eu precisava mudar a minha forma de me relacionar, primeiro com a minha família, depois com meus amigos, depois aqui com a Bíblia, né, que veio junto simultaneamente, colocar esses ensinamentos de mim e renovar de dentro para fora. Isso é válido. Agora, claro, como eu disse, dê sua oferta de coração para que você ajude o pastor a sobreviver, que ele continue a obra dele, porque ele é um levita, ele é um senhor que está lá ensinando um monte de gente e merece seu salário. Agora, não é justo você ficar acreditando que isso vai transformar a sua vida.